pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado semanal com um resumo dos principais temas da agenda econômica da última semana e também nós vamos falar sobre o que nos espera para essa próxima semana, o que tem na agenda econômica que pode gerar volatilidade no mercado. Nós temos como principais destaques dessa última semana na agenda a divulgação do PIB no Brasil, a taxa de juros no BCE e também o dado mais esperado da semana, que foi o payroll nos Estados Unidos. Apesar dos destaques da semana, nós temos também alguns dados e informações importantes que nós não podemos deixar de observar, como por exemplo o PMI do Caixin, onde aponta que o crescimento da indústria da China atinge máxima em 2 anos. A atividade industrial da China cresceu em maio no ritmo mais rápido em cerca de 2 anos, com forte produção e novos pedidos. O PMI do Caixin subiu de 51,4 no mês anterior para 51,7 em maio, marcando o ritmo mais rápido desde junho de 2022 e também superando as previsões dos analistas que eram de 51,5. E já o PMI de serviço da China avançou de 52,5 em abril para 54 em maio, ficando acima da expectativa dos analistas, que esperavam uma leve queda para 52,4. E o PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, subiu de 52,8 para 54,1 nesse mesmo período. Ainda aqui no Brasil, tivemos a divulgação do PIB brasileiro, que registrou uma alta de 0,8% no primeiro trimestre de 2024, comparado com o quarto trimestre de 2023. De acordo com o IBGE, o resultado veio acima da média de 0,7% das estimativas do mercado financeiro. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, o PIB apresentou uma alta de 2,5% no primeiro trimestre de 2024, também acima da média de 2,3%. As exportações também cresceram 0,2% no primeiro trimestre, perante o quarto trimestre de 2023, e no levantamento do PIB, o agro subiu 11,3% no primeiro trimestre de 2024, ante o quarto trimestre de 2023. Agora, já para o segundo trimestre, os analistas estão esperando o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul, que deve pesar no PIB brasileiro. E isso todos nós e os investidores já estão esperando também, já que o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de commodities agrícolas. Nós sabemos disso, a força que o Estado tem na produção de commodities agrícolas. Nós torcemos e oramos para uma rápida recuperação da economia do Estado e, acima de tudo, a recuperação e restabelecimento das famílias que foram atingidas pelo ocorrido lá no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que existem perdas que não podem ser reparadas e, com isso aqui, pessoal, eu estou me referindo àqueles que se foram na tragédia, aqueles que foram perdidos na tragédia. Estou falando de vidas, eu estou falando de pessoas. Mas, no que diz respeito a bens materiais, trabalho e investimentos, nós desejamos que a população possa ser restaurada o mais rápido possível e o Estado possa retomar a produção dos commodities agrícolas, gerando assim também empregos e contribuindo com a economia do país de maneira significativa. Nós estamos com essa esperança, nós temos em mente essas orações para que o Estado do Rio Grande do Sul e as famílias possam se recuperar, possam voltar às suas atividades normais, superando essa catástrofe, superando essa tragédia que aconteceu ali no estado. Ainda falando aqui do Brasil, nós vamos falar agora da nossa taxa básica de juros, a Selic. As expectativas do mercado, elas seguem piorando e enxergam uma taxa Selic a 10,25% ao final do ano. Os economistas elevaram essas estimativas, as estimativas da inflação e da taxa de juros para esse ano, de acordo com o boletim FOX divulgado pelo Banco Central nessa última segunda-feira, no dia 3 de junho. E o mercado já passa a ver somente mais um corte de 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros para esse ano, passando de 10,0 para 10,25 ao final do ano. Nós estamos falando de uma projeção ao final do ano. Então, aquilo que era projetado pelos analistas, que nós finalizaríamos o ano com uma taxa Selic a 10,0, já gera uma expectativa de um pequeno aumento de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros, finalizando o ano com uma taxa a 10,25. Nós estamos aí na expectativa de como o Banco Central, de como o Copom vai agir em relação aos próximos cortes. Nós sabemos que não tivemos votações unânimes na última reunião do Copom para o corte nessa taxa de juros, onde também era esperado um corte de 0,50 e houve um corte de 0,25, que também não foi muita surpresa para os investidores, muita surpresa para os analistas e para o mercado, porque
já vinha sendo sinalizado isso, que poderia, de acordo com as falas que estavam sendo divulgadas, poderia haver mais corte e não mais cortes, né? Então nós não sabíamos se seria um corte, se iria acontecer uma manutenção na taxa, e houve um corte, mas não foi aquilo que era esperado, de acordo com os cortes anteriores de 0,50. Houve um corte menor e a expectativa é de um corte de 0,25 para a próxima reunião do Copom. Será que vai acontecer ou será que o Banco Central vai manter a taxa de juros assim, também como o Fed fez na última reunião? E lembrando que essa semana nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos também. Qual será o posicionamento do Fed? Vai continuar mantendo a taxa, e aquilo que o Jerome Powell vem falando de que é improvável que o Fed venha elevar as taxas de juros ali nos Estados Unidos. Mas, de acordo com os dados divulgados nessa semana também, nós temos novas expectativas e nós vamos falar aqui adiante desse vídeo. Então fique até o final para que você possa conferir aquilo que nós temos para comunicar, aquilo que foi divulgado nessa semana e que nós estamos comentando aqui, para que você possa continuar informado sobre aquilo que também pode acontecer nessa próxima semana, sobre as expectativas da divulgação do Fed nessa próxima semana. E agora nós vamos para a zona do euro, nós vamos falar sobre o PMI divulgado na zona do euro. O PMI industrial da zona do euro, ele subiu, mas ainda ficou abaixo da prévia. O PMI industrial, ele de 45,7 em abril, ele passou para 47,3 em maio, que também atingiu o maior nível em 14 meses, segundo a pesquisa divulgada nessa segunda-feira. A leitura, no entanto, ficou levemente abaixo das estimativas preliminares e da previsão dos analistas, de 47,4. E o PMI de serviços, ele caiu entre abril e maio, de 53,3 para 52,2. A leitura ficou abaixo da previsão de manutenção de 53,3. E já o PMI composto do bloco, ele engloba serviços e indústria, avançou de 51,7 para 52,2 nesse mesmo período. Atingiu também aí o maior nível em 12 meses. O resultado ficou um pouco aquém da prévia, que era esperado de 52,3. E também na zona do euro, o índice de preços ao produtor, o PPI, caiu 5,7% na comparação anual de abril, depois de recuar um ritmo mais forte no mês de março, de 7,8%, segundo os dados divulgados. E em relação a março, o PPI do bloco teve quebra de 1% em abril. E ainda falando da zona do euro, o Banco Central Europeu, o BCE, realizou nessa última semana o primeiro corte na taxa de juros desde o ano de 2019. O Banco Central Europeu, ele decidiu nessa quinta-feira reduzir a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais, passando de 4,50% para 4,25% ao ano, confirmando assim os comunicados que nós já estávamos comentando aqui, né, os comunicados que estavam sendo divulgados na mídia em relação a essa decisão, que era esperada pelo mercado e que realmente se cumpriu. Não foi só uma promessa pelo Banco Central Europeu. O Banco Central cortou a taxa de juros pela primeira vez desde 2019. E o corte da taxa pela Autoridade Monetária Europeia é o primeiro desde 2019, como nós falamos aqui, e quando os juros ainda estavam em território negativo naquela época. Os economistas esperam que o Banco Central Europeu realize mais outros 2 cortes de juros esse ano. Porém, as expectativas, de acordo com as divulgações após essa decisão e de acordo com as falas da Christine Lagarde, também a presidente do Banco Central Europeu, e de outros membros do Conselho, mostra que ainda existe muito trabalho para conter a inflação na zona do euro. E esse trabalho ele vem sendo realizado gradativamente, e também existe uma expectativa de que na próxima reunião não haja um novo corte de juros na taxa ali pelo Banco Central Europeu. Porém, o mercado, as expectativas ainda dos analistas e dos investidores é que ainda esse ano ocorram ainda mais 2 cortes na taxa de juros na zona do euro. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, se vai ser cumprido, se o Banco Central Europeu vai continuar cortando juros na zona do euro. Agora nós vamos falar de Estados Unidos. Nós vamos falar sobre Estados Unidos, vamos falar sobre empregos e, é claro, nós vamos falar também sobre o dado mais esperado dessa semana, que é o payroll. E começando sobre os empregos nos Estados Unidos, o setor privado
criou 152 mil vagas de empregos em maio, segundo o relatório do ADP, que foi divulgado nessa semana, mas ainda ficando abaixo das expectativas dos analistas consultados, de geração de 175 mil postos de trabalho no mês. Essa era a expectativa dos analistas. E essa pesquisa do ADP também mostrou que os salários no setor privado tiveram uma expansão média anual de 5% em maio. E o PMI de serviços, também divulgado nos Estados Unidos, ele subiu de 51,3 em abril para 54,8 em maio, atingindo um nível maior, na verdade, um maior nível em 12 meses. No caso de um ano, numa faixa de um ano, a leitura de maio confirmou a estimativa preliminar, mas ficou acima da expectativa, que previa uma leve revisão para baixo, né, a 54,7. E já o PMI composto dos Estados Unidos, né, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,3 para 54,5 nesse mesmo período, também sendo o maior patamar desde abril de 2022. Esse dado de maio ele foi revisado para cima, onde era 54,4 originalmente. E antecedendo o payroll na sexta-feira, nós tivemos também os dados divulgados de pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos Estados Unidos, que chegaram a 229 mil, acima dos 220 mil projetados, e do dado revisado anteriormente de 221 mil. Já o número de solicitações contínuas por seguro-desemprego veio acima do esperado do dado anterior. E agora nós passamos a falar sobre o payroll, o dado E agora nós passamos a falar sobre o payroll, o dado que é mais esperado para essa semana, para essa primeira semana do mês, né? Essa primeira semana de cada mês. Nós sabemos que o mercado fica de olho, trabalha, na verdade, né? O mercado se movimenta a semana inteira, os investidores montando as suas posições, aguardando a divulgação desse dado na primeira sexta-feira de cada mês. E durante a semana nós podemos ver nos Estados Unidos uma bolsa, os índices futuros americanos trabalhando em alta, retomando o movimento de alta, sempre buscando liquidez em regiões de preços inferiores, mas sempre retornando para o movimento original de alta das últimas sessões, das últimas semanas e também dos últimos meses, né, onde nós temos visto os índices americanos rompendo máximas históricas. E aqui no Brasil nós também podemos ver durante essa semana o dólar tomando um direcionamento de alta também, né? Continuando essa tendência de alta que o dólar tem vindo nas últimas sessões, nos últimos meses, voltando aí a patamares bem superiores, chegando aí nos R$5,30. E já o índice futuro e o índice Bovespa nós estamos vendo na contramão dos índices norte-americanos, que na maioria das vezes, em sua imensa maioria, nós vemos o índice brasileiro seguindo a tendência dos índices norte-americanos. Porém, já tem um bom tempo que nós estamos vendo esse descolamento aí da economia brasileira, dos índices brasileiros, na verdade do índice brasileiro, descolado dos índices norte-americanos. E o relatório do payroll divulgado nessa última sexta-feira mostra que a economia dos Estados Unidos criou 272 mil empregos não agrícolas no mês de maio, de acordo com o relatório divulgado, que foi muito acima dos 182 mil esperados pelos analistas. Aquilo que estava sendo projetado e esperado veio muito acima, mostrando um aquecimento no mercado de trabalho. E a taxa de desemprego subiu de 3,9% do que era previsto para 4%. Uma leitura muito superior ao previsto, e foi uma surpresa extremamente negativa do ponto de vista da política monetária dos Estados Unidos. E com isso, a possibilidade de o Fed reduzir juros até setembro recua e muito após a divulgação desse último relatório do payroll, com números acima do previsto na geração de vagas de emprego e no avanço dos salários, né, no aumento dos salários. E com isso, a chance de corte de juros até setembro ela recuava de 67,4% para 52,6% logo antes da divulgação do dado. E isso mostra o monitoramento das expectativas de mercado financeiro feito pelo CME Group, tornando as expectativas de corte em setembro menos provável. Então a gente continua ainda nessa expectativa, assim como o Jerome Powell, o presidente lá do Fed, o Banco Central norte-americano,
que, como nós comentamos aqui anteriormente, em vídeos anteriores, dizendo que é improvável que o Fed venha elevar as taxas. Nós não sabemos, mas ele também disse que o Banco Central, que o Fed poderia manter as taxas por mais tempo, quanto tempo fosse necessário. Então, com essas expectativas, com a expectativa do mercado em relação à divulgação desse último relatório do Prill, nós também estamos aí na expectativa de como vai ser as falas do Powell durante essa semana e também com a divulgação aí da decisão de taxa de juros nos Estados Unidos prevista para essa semana. Como que vai ser a reação do mercado diante daquilo que foi divulgado aí essa semana? E se o Fed vai manter taxas ou se vai programar o seu primeiro corte, como já vinha sendo prometido desde o final do ano passado, que haveria cortes na taxa de juros esse ano, no ano de 2024, e até agora não teve, e as falas do Fed indicam uma manutenção muito maior do que era esperado também pelo mercado. E falando ainda desse dado divulgado na sexta-feira, desse último relatório do Prill, após a divulgação desses dados, os índices futuros de Nasdaq e S&P tiveram uma queda expressiva nos seus índices, que como veio um dado muito acima do esperado, não era aguardado um dado dessa magnitude pelo mercado. O mercado enxergou isso de forma negativa e fez com que os preços fossem arrastados para baixo. Só que logo em seguida, momentos depois da divulgação dos dados, o mercado digeria esses dados, logo retomaram o seu movimento de alta, o movimento regional de alta, ali onde a gente considera esse dado e a queda desses preços também uma busca por liquidez para retomar a elevação dos preços nesse movimento de alta. A gente vê, a gente enxerga isso, não vou dizer aqui um metagame, mas os investidores e o mercado pode enxergar sim esse dado como ruim, mas fazer uso dele para captura de liquidez, para uma busca de liquidez para suas posições e assim retomar o movimento original de alta que tem vindo nas últimas sessões. E como nós falamos aqui no Brasil, o índice futuros aqui na B3, ele também seguiu na mesma direção no momento da divulgação do dado. Ele seguiu em baixa, e nós já estamos vendo o índice no movimento de baixa aí há várias sessões, já há um bom tempo, e após a divulgação do dado também, o dólar futuro ele ganhou ainda mais força e renovou máximas de sessões anteriores, chegando a bater 5,374,50 e fechou o pregão na última sexta-feira em 5,365,50 dólar, que vem renovando máximas aí também já em sessões anteriores, fez uma breve correção, mas retomou o seu movimento de alta, renovando de novo máximas das últimas sessões. E nós também já tivemos um dólar aí a 5,30. Nós não sabemos se vamos ter uma nova correção para essa próxima semana. Nós temos que ver como o mercado vai digerir as informações divulgadas nessa semana, naquilo que está previsto para a agenda econômica. E como nós falamos aqui, nós temos que ficar observando, nós temos que ficar de olho no índice brasileiro e desse descolamento dos índices americanos. E como nós falamos aqui, nós temos visto os índices americanos renovando máximas históricas nos últimos meses, porém, aqui no Brasil acontece exatamente o contrário. O índice ele pegou uma tendência de baixa e faz um movimento totalmente inverso da Bolsa norte-americana, dos índices norte-americanos. E ele perdeu um fundo muito importante na região dos 123.700 e ele ainda vem renovando mínimas a cada sessão. Na última sexta-feira, no pregão dessa última sexta-feira, fechou na casa dos 120.605 pontos. Nós não sabemos se essa queda ela vai continuar na próxima semana, mas nós temos a expectativa de que o nosso índice ele possa retomar um direcionamento de alta também, seguindo os patamares dos índices norte-americanos. Porém, outros fatores que nós devemos levar em consideração aqui é o que nós já estávamos falando anteriormente, em vídeos anteriores, semanas, meses para trás, de que existe uma fuga de capital estrangeiro que tem encontrado outras economias emergentes para poder investir com taxas mais atraentes, com riscos mais atraentes para serem assumidos. Então, uma fuga de capital daqui da B3 faz com que o desmonte de posição faz com que o índice seja arrastado mais rápido para baixo a níveis de preços inferiores. Então, nós também precisamos ficar de olho em como o mercado está reagindo a essa precificação, se realmente já está em uma mínima, se já está precificado, mas na minha opinião, eu ainda acredito que esse índice pode vir buscar ainda níveis mais inferiores até que ele retome aí uma correção desse movimento de baixa. Mas eu ainda acredito num movimento de queda ainda para o índice. E quanto ao dólar,
vamos ficar de olho se vai haver uma correção nos preços também após essa alta da última semana. Embora eu não acredite nesse momento em um dólar abaixo dos R$ 5 por enquanto. Pode sim acontecer uma correção nessa tendência de alta, mas eu ainda acredito que esse dólar pode continuar acima dos R$ 5 por um bom tempo. Mas o que a gente tem que fazer é ficar de olho e reagir aos preços naquilo que o mercado interpretar dos dados que foram divulgados ao longo da semana na agenda econômica. E falando em agenda econômica, para essa semana nós temos como destaque o IPCA aqui no Brasil e a decisão de taxa de juros pelo Fed nos Estados Unidos. Mas além desses dados, nós também temos os dados de confiança do consumidor, vendas do varejo e setor de serviços aqui no Brasil. E nos Estados Unidos nós também vamos ter o CPI, antes da decisão da taxa de juros, e a expectativa é de desaceleração, e a expectativa do mercado é que o FONC mantenha os juros entre 5,25% e 5,50%. Assim como o Jerome Powell já vem falando de manter a taxa de juros por mais tempo, o mercado já está precificando isso, o mercado já vem com essa expectativa de que nesse mês o FONC, o Fed, venha a manter a taxa de juros ali entre 5,25% e 5,50%. E como nós sabemos, como a gente sempre fala, né, nós temos que ficar de olho em como o mercado vai digerir e interpretar as informações e os dados divulgados, né, para que nós possamos entender a movimentação dos preços e reagir à movimentação dos preços, e não reagir ao dado, mas sim reagir à movimentação dos preços, entender como que os investidores estão entendendo e digerindo e interpretando esses dados e como eles estão movimentando os preços. E a partir daí, nós identificarmos as nossas oportunidades na volatilidade para pegarmos as nossas melhores posições. Se você for conosco até agora, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também deixar um comentário aqui sobre a sua opinião, sobre esse vídeo, sobre os dados divulgados nessa semana, o que você acha e o que você pode estar vendo aí diferente daquilo que está sendo divulgado, aquilo que você espera, aquilo que você acha que o mercado pode estar fazendo e pode fazer nos próximos dias e nas próximas semanas. Com isso, nós chegamos ao final desse vídeo e nós esperamos te ver aqui na próxima semana com mais um fechamento de mercado semanal.